Bem, mais uma vez, boa noite a todos. Hoje nós teremos aí a participação da professora Cristiane, que é professora da UFRJ e da UF, e também é responsável pela qualidade da Perinatal Laranjeiras. Nós teremos também a participação da enfermeira Graziela, que é responsável pelo aleitamento na Perinatal de Laranjeiras, e convidamos para presidir a doutora Augusta, que é do Instituto Fernandes Figueira. Nós estamos aí chegando ao final do mês de agosto e não poderíamos deixar de ter esse evento sobre o aleitamento, uma vez que nós estamos aí no agosto dourado. Vou passar então a palavra para a doutora Augusta para fazer a abertura. Eu aviso a todos que nós estamos fazendo a gravação dessa webinar e também que ela depois vai ficar disponibilizada no nosso site, e pedir para aqueles que quiserem fazer alguma pergunta, o façam pelo QIA, que está aí embaixo na tela. Então, doutora Augusta, com a palavra. Bem, boa noite a todos. Sou do Fernandes Figueira, sou da coordenação do Comitê de Aleitamento Materno do Instituto Fernandes Figueira e me sinto honrada pelo convite feito pelo Renato para representar aqui Gorge, né, no fechamento desse Agosto Dourado, com um tema tão importante que é a amamentação, né? Então, estamos aqui com a doutora Cristiane Alves, professora da UF, que vai nos brindar com o tema aleitamento materno. A seguir, a enfermeira Graziele vai falar sobre entendendo a amamentação na prática. Acho que é um tema de suma importância, principalmente na pandemia, que somos desafiados no dia a dia a manter as boas práticas. Renato? Oi? Cris? Dando sequência. Cristiane, você está com a palavra já. Vou fechar a câmera. Já vou começar. Obrigada. Boa noite a todos. Eu sempre, quando começo a conversar sobre algum tema, começo sempre agradecendo. É sempre muito gratificante poder falar de algo que a gente, em primeiro lugar, ama e estuda e para que a gente faça alguma diferença na coisa. Então, a gente vai conversar sobre a amamentação, sobre aleitamento materno. E eu começo querendo falar com vocês o seguinte: a gente sabe das vantagens do aleitamento materno, a gente sabe do quanto que ele protege mãe e bebê, do quanto que ele faz diferença na vida desse binômio, mas eu vou colocar 3 situações que eu acho relevantes da prática, não só da prática de consultório, não só da prática da universidade, mas também da prática pessoal, né, enquanto mulher que faz alimentação 3 vezes, inclusive. A gente fala das vantagens do aleitamento materno e a gente precisa lembrar que amamentar, dar, receber o leite materno é um direito de ambos. E que a amamentação ela é aprendida. Embora a gente ouça que a gente tem a parte do aleitamento, a parte da amamentação com um lado instintivo do ser humano, a gente precisa lembrar que a gente aprende a amamentação e a gente aprende a cada filho que a gente tem enquanto mulher, enquanto a paciente tem. Porque é um aprendizado que vai dos 2 lados. A gente aprende a amamentar e aquele bebê aprende a mamar também. E a gente precisa buscar, de alguma forma, não esquecer que o aleitamento modifica a vida dessa criança e dessa mãe. Pode modificar, inclusive, de uma forma dolorida naquelas mulheres que não amamentam, aquelas mulheres que a gente entenda
da dificuldade, porque amamentar não é fácil. Amamentar, ela talvez, eu agora com filhos já em idade adulta, que já passaram por todas as fases da vida, talvez a amamentação seja a fase mais difícil da maternidade, na minha avaliação, porque ela é um peso muito grande. Se a gente não faz aquilo direito, o nosso filho, a nossa criança, ela passa fome. Todo mundo tem uma opinião para dar sobre o aleitamento, como faz, como melhora, qual a técnica, e acho que é muita informação que chega, é muita insegurança envolvida, e a gente precisa, de fato, aprender que tudo vai acontecer à medida que todo mundo tenha consciência de que o aleitamento é um direito, ela precisa de apoio e de aprendizado para que ela aconteça. Importante a gente lembrar que essa fase em que a amamentação acontece é uma fase em que a gente tem outras coisas envolvidas. Se a gente fala que em torno de 90% das mulheres podem passar por aquela tristeza pós-parto, e a literatura fala aí de 10%, 20% das mulheres com diagnóstico de depressão pós-parto, né? A gente precisa lembrar um subdiagnóstico dessa questão da depressão pós-parto, que na verdade a maior parte vem de antes, né, desse parto acontecer, está no momento que eu preciso estar de fato entendendo a importância do apoio, da escuta, do coração aberto e de buscar conhecimento mais de saúde. A gente talvez tenha a maior dificuldade de aprender aquilo que a gente acha que a gente sabe, né? E talvez o aleitamento, por estar aí numa coisa, por questão que é natural, é fisiológica, a gente talvez perca a oportunidade de aprendizado do que a gente poderia de fato fazer diferença na vida dessa mulher. Tem no nosso país muitos trabalhos sendo feitos no sentido de incentivar o aleitamento materno, mas embora a gente tenha isso, esse trabalho é um trabalho que foi publicado, uma pesquisa foi feita entre fevereiro de 2019 e março de 2020, mostra que a gente tem um percentual abaixo do que a gente gostaria em relação ao aleitamento materno. Isso não é só do Brasil, tem um mundo inteiro brigando para que as taxas de aleitamento materno cresçam, uma vez que a gente entenda proteção real em termos de saúde, redução de mortalidade infantil, redução de mortalidade materna também, né? Porque a gente trabalha reduzindo taxa de câncer de mama, câncer de ovário no futuro, ou seja, a gente sabe do impacto, a gente sabe que tem um impacto econômico também em relação ao não aleitamento materno, fora todos esses impactos que a gente tem negativos emocionais, aleitamento que não acontece de uma forma calma e que ele não se processa na gravidez, no puerpério, ainda que a mulher opte por não fazê-lo. O que a gente vê na prática é que, na verdade, o apoio, a conversa, o diálogo sobre esse momento e como que a gente poderia ajustar dentro de uma idade, dentro de uma necessidade que a gente tem na vida. Portanto, assim, eu vou falar nesse início, apoio, 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 buscar conhecimento para que a gente possa apoiar de fato a amamentação. Quando a gente fala de apoio ao aleitamento materno, a gente não está falando de uma explicação, de uma orientação que se restringe ao momento pós-parto. Na verdade, aqui eu até coloquei os 10 passos, né, do aleitamento materno, né, que a Organização Mundial da Saúde defende, que o Ministério da Saúde também, mas botei só para a gente lembrar que, embora, infelizmente, a gente acabe deixando esse momento de conversa, de orientação para o momento Bebê Nasce, essa orientação, neste momento, ela é muito pouco absorvida por essa mulher, por essa família, né? Porque é um momento de muita coisa envolvida, de muita ansiedade, medo, enfim. Então, que a gente precisa lembrar que o trabalho em cima do aleitamento é
feito desde o pré-natal. Eu preciso de envolvimento não só da equipe médica, mas de toda a equipe multidisciplinar envolvida na saúde materno-fetal e neonatal. Eu tenho que ter políticas hospitalares e governamentais para que isso aconteça de forma eficiente e dar todo o apoio do que está em volta para a gente consiga, de fato, realizar esse apoio eficiente para que a amamentação aconteça. É importante, eu trouxe esse slide para falar um pouquinho, que a gente precisa, inclusive, sair daquele formato de que a mulher é nela que pauta, é nela que está a função do aleitamento materno. Na verdade, o leite a gente produz, né? A mulher produz, mas o processo dessa chegada do leite ao bebê, ele pode acontecer de outras formas. Então, a questão da ordenha, do armazenamento desse leite, ele pode facilitar, propiciar que a mulher, no momento de descanso, no momento que ela precisa sair de casa, ela pode ter o apoio daquela pessoa que está ao lado dela, do companheiro, da companheira, do familiar, oferecendo esse materno para o bebê, de forma a reduzir essa carga em cima dessa mulher e ganhando muito ao dividir a amamentação entre as pessoas que cuidam desse bebê. Isso aqui é um aprendizado, a gente não precisa fazer isso só quando a mulher sai para trabalhar, na verdade, a ordenha pode ser desde o início para que a gente faça essa divisão de fato de responsabilidades, inclusive a alimentação do recém-nascido. A ordenha de leite, né, ela não só tem esse ganho para a própria família, como ela tem um ganho em relação à doação desse leite, ajudando outras crianças nesse período, numa situação em que a mãe não pode, por algum motivo, amamentar. Né? Hoje, 11% dos recém-nascidos do nosso linho uterino neonatal, por exemplo, eles utilizam o leite materno doado para que eles possam se recuperar. E isso é um dado que a gente não pode esquecer em relação ao aleitamento. Esse ano, a Sociedade Brasileira de Pediatria, na campanha de Agosto Dourado, ela dividiu a campanha dela em 3 cuidados que a gente deveria conversar e que a gente deveria discutir em relação ao aleitamento. E ela coloca como um desses cuidados a questão desse momento que a gente vive do coronavírus, né, do novo coronavírus, da Covid-19. Além disso, chama atenção para uma discussão em relação à questão da sustentabilidade que o aleitamento materno dá em relação ao planeta, inclusive, como que o aleitamento materno ele faz o início da vida igualitário para todo mundo, né? E também chama atenção do quanto que é importante eu atentar talvez para a comunicação, que talvez seja um dos grandes problemas de tudo, né? Da verdade de tudo. Né? O que eu estou passando e me preocupar com como que está chegando o outro. Falando um pouquinho do aleitamento materno nos tempos de Covid, eu trouxe alguns trabalhos, selecionei alguns para mostrar para vocês, para a gente conversar. Mais de uma forma resumida, o que a gente tem de literatura claro, momento de aprendizado em relação ao Covid, embora agora a gente já esteja, inclusive, no momento, né, de casos caindo, a gente construindo conhecimento em cima da Covid-19. E todos os trabalhos, a grande conclusão, assim, do que a gente pode, né, apontar é que o leite materno, ele não é a principal fonte, se é que ele para essa transmissão do coronavírus na transmissão vertical do coronavírus. Esse é um trabalho que foi publicado agora em agosto, dia 8 de agosto do ano, em que foram avaliadas 22 mães com Covid, das quais quase 91% delas amamentou,
E nesse caso, nesse estudo, nenhum bebê foi positivo, todos foram testados, nenhum foi positivo para Covid-19. Alguns trabalhos, esse publicado dia 19 de agosto, ele faz também um estudo de casos de casos, enfim, de 18 mães, e aqui ele faz, então, resolve fazer uma coleta de múltipla das mulheres que foram estudadas ao longo do tempo que dessa mulher tem a 19. Ela teve, foram 18 mães, um leite materno teve um PCR positivo para o SARS-CoV-2 e esse focado em cultura e não houve um crescimento viral nessa cultura, né? Então, esse trabalho é um trabalho que ele traz, então, uma discussão de que, embora eu tenha algumas literaturas, alguns artigos, alguns trabalhos sendo publicados de um PCR positivo, há um questionamento de que, se de fato, eu teria a transmissão da doença nesses casos. Esse é um trabalho publicado em junho desse ano, em que ele avalia em duas mulheres, em duas mães com Covid-19, e aqui ele faz essa coleta seriada do leite materno, usando todas as técnicas de prevenção de gotícula, de prevenção por contato, para que esse leite não fosse contaminado. E nessas duas mães ele encontra uma que em nenhum momento da Covid houve um leite positivo, né, um PCR positivo no leite materno, e uma mãe ele encontra que coincide com o momento em que o bebê, em que a mãe está sintomática e o RN tem um PCR positivo. Então, a discussão do artigo é que você tem então, casos, um positivo, outro negativo, tem essa coincidência desse leite positivo no momento da sintomatologia materna maior, e aí ele questiona se a gente de fato teria aí essa questão de uma prevenção, ou se de fato a gente teria essa partícula viral passando pelo leite materno. Esse é um trabalho que ele faz, uma avaliação, na verdade, um estudo de uma mãe, aqui a avaliação tanto do PCR, né, do SWAB, quanto da sorologia materna. Essa mãe ela tem um parto nesse transcorrer da internação dessa mulher, dessa paciente, no leite materno, IgG e IgA positivos, né, para o Covid, para SARS-CoV-2, embora, inclusive, nesse momento, a mãe já tivesse com PCR negativo na orfalite. O bebê não... O leite materno, perdão, negativo para o PCR negativo também. E nessa alta hospitalar, que de março, né, um mês depois, essa paciente teve um quadro grave de Covid. A mãe vai de alta positivo, o RN PCR negativo, e ele tem IgG positivo em níveis mais baixos do que essa mãe. Seguido, esse IgG ele fica positivo até 1 mês e meio após o nascimento, mais ou menos. E o leite materno já IgG contra o SARS-CoV-2. E aí a discussão desse artigo é que essa imunocitose, será que ela confere de fato essa proteção para a Covid? E esses artigos todos outros, eles ficam nessa discussão. Em 23 de junho, né, a OMS faz uma revisão de tratamento e Covid-19, em que foram incluídos 153 estudos de 46 mães com Covid-19, dentre elas 43 com PCR
negativo no leite materno. Dessas com PCR positivo no leite materno, a mãe não ocorreu o aleitamento, e 2 RNs negativos para a Covid, um teve aleitamento e o outro teve na verdade, era lenha, né? Esse leite só foi oferecido quando ele tinha um PCR negativo. Nesse trabalho da OMS, nessa revisão, também descreve que um dos estudos mostra essa questão da imunoglobulina A, né, que é uma forma de defesa contra o SARS-CoV-2, infecção, perdão, mas questiona-se, na verdade, deixa-se uma pergunta que a gente não sabe, ainda não tem dados qual é a proteção e a durabilidade em relação à Covid dessas imunoglobulinas. Importante é que a gente, nesse trabalho, é um trabalho que foi feito, então, tentando falar sobre, discutir a questão da transmissão, incluído, colocando aí uma discussão sobre leite materno, foi incluído 12 trabalhos, 60 recém-nascidos, 10 leites maternos foram testados, é um trabalho de revisão, né, e todos foram negativos. Nessa discussão sobre transmissão vertical, o que é colocado, e parece que é o que todos que a gente tem mais acreditado em relação, é que esse leite materno não tem, então, essa posição para o bebê, que provavelmente a transmissão, a infecção perinatal se dá ou por uma ação materna, né? Ou seja, uma prevenção de gotícula e de contato não eficaz, ou a ação com parto vaginal ou contato com as fezes maternas, uma vez que 30% também foi visto desse PCR positivo. Sobre a questão das imunoglobulinas, também discute essa questão de alguns artigos que colocam da presença do IgM positivo no sangue fetal. A discussão que tem, inclusive, nesse artigo da OMS também é feita essa discussão. Esse caso, especificamente, é um bebê que ele tem no sangue, mas ele tem 5 testagens de PCR, né, de swab, né, negativos, e aí é toda uma inclusive as taxas de falso positivo de IgM ou reações cruzadas com outros a conclusão, assim, em relação a essa discussão do aleitamento é que os trabalhos não mostram não conseguiram comprovar uma transmissão com a força, assim, em relação a casos que consiga, de fato, um número maior para o recém-nato, e a grande maioria dos bebês, em relação à Covid, a grande maioria dos bebês tem caso leve a eles, e quando a gente leva em conta que tem aí um benefício de enorme, e é que eu falei, não só o benefício da redução da morte do recém-nato, mas das mulheres também, quando a gente está acontecendo. Então, assim, a Organização Mundial de Saúde, ela tem que a gente tem o aleitamento com Covid-19, é um direito dela e ser tratado sem medo, com as precauções que a gente recomenda de mais higiene, e para que a gente veja as vias que a gente sabe hoje serem as principais, né, a gotícula na transmissão do vírus. Então, se é segura para amamentar, a gente precisa
respeitar, fornecer, mas a gente precisa respeitar, e a gente pode esperar esse momento, né, da possa retornar, por exemplo, sempre que essa, que eu falei, a gente deve buscar com tudo. Isso. Vocês, eu agradeço, e agora eu convidei do uma frase, quando a gente acha que a gente conhece, é mais difícil que da gente buscar como melhorar. Já convidei para falar com uma enfermeira que trabalha conosco na perinatal, e a minha referência de praia na última criança que eu tive, há 6 anos atrás, e aí a gente vai conversar, eu pedi para conversar prática mesmo do aleitamento. Obrigada pela atenção de todos. Grazi, é contigo. Tá todo mundo me ouvindo? Ouvindo, sim. A câmera que não está aparecendo para mim. Apareceu? Não. Eu já iniciei o vídeo. Oi. Renato? Grazi, não está aparecendo. Para mim não está aparecendo. Nem. Não. Ativei todos. Agora apareceu. Agora sim. Agora estamos te vendo. Ok. Então, uma boa noite a todos. Eu agradeço pelo convite e para o nosso aprendizado, né? Que sempre quando a gente fala de aleitamento materno, a gente aprende junto também. E é um tema que eu sou apaixonada com ele há 18 anos, né? E há 10 anos eu sou mãe do Vinícius e vivi materno na prática. Quando eu recebi esse convite, eu conversando com a doutora Cristiane, uma chama muita atenção para todos os profissionais que atuam a bebê para aquela mulher, para aquele pai, para o companheiro, companheira, enfim. E eu vou contar para vocês, eu vou contar um pouquinho da minha história, né? Eu atendia muitas mães, muitas mulheres, e tive o meu filho, que foi o Vinícius. Quando eu fui amamentá-lo pela primeira vez, eu me deparei com uma realidade que era uma realidade diferente da realidade que eu vivia enquanto profissional de saúde ajudando essa mulher. Que era a realidade de quê? A realidade de sentir o bebê mamar no peito, a realidade de olhar para a mama, ter aquilo que eu enxergava quando eu ajudava uma mulher na hora do aleitamento materno. Então, a primeira que eu tive aconteça. Que a nossa perspectiva, ela não é a perspectiva do paciente. Então, uma das
além da minha vivência enquanto mãe, é passar a me posicionar na parte de trás da paciente, nas costas. Botar minha cabeça na altura, o que ela está enxergando, e eu conseguir ter um pouco mais de me aproximar mais da dificuldade na hora que eu pensar hoje, principalmente nas maternidades particulares, a grande maioria das minhas pacientes, né, hoje na gestação de cesariana. Pacientes que não podem se levantar, que têm que amamentar deitada. Então, todos esses pontos precisam ser muito bem avaliados e entendidos para que a gente consiga ter um início de amamentação saudável, para que ela vá para uma consiga prolongar o aleitamento materno. Pensando em prática, a primeira tão famosa pega que todo mundo fala, né? Quando a gente fala de pega adequada no aleitamento materno, qual lembra de boquinha de peixe, pegando maior porção da areola possível, né? Covinho, fazer bolho. A gente sabe falar disso de uma maneira assim bem fácil. Mas como é que eu faço a minha sair de alta da maternidade sem que ela tenha lesão na mama, sem que ela sofra, sem que ela sinta dor? Porque sei que dói mesmo. É assim mesmo. Insiste mais um pouquinho. E a paciente sai com aquele desconforto que, se não for entendendo, ela é de maior. Então, para eu poder falar de pega, eu vou para a minha... Isso aqui me ajuda bem para que vocês possam entender que a gente funciona na realidade o encaixe, né? Quando eu vou colocar o neném no peito, ele se posiciona normalmente na lateral e olha nesse sentido. Para quê? Ele consegue essa porta e para ver se a pega está adequada ou se não está adequada. Muito bem. O bebê, às vezes, é mais comum ele ficar nessa posição aqui. Só que para fazer a mulher encaixar da maneira adequada, primeiro precisa é adequada. Então vamos lá. O que o neném mexe para ele poder mamar é a mandíbula. Então, nessa região aqui, que é a região da areola, para o leite poder sair. O mamilo tem que tocar no céu da boca para a sucção. Para a mulher poder encaixar o neném no peito, na maioria das vezes, né, que ela segura nessa posição, o que é a mão normalmente que a mulher está livre? É essa. Então, a nossa tendência, a tendência da mulher é virar o mamilo com o bebê. Ele vai fazer pressão nessa região aqui. A tendência a ter lesão é muito maior, tá? E não tem uma saída de leite adequada. Então, como que a gente faz para a gente pega adequado? O bebê ele precisa pegar a maior porção da areola que ele consegue, tá? Aquele esse movimento e o mamilo encostado no céu da boca. Tem várias formas de posição, mesmo porque existem vários tipos de seio. Uma mulher pode estruturas diferentes numa mama e na outra. Uma mulher pode não ter um braço, uma mulher pode ter prótese. Então, a posição do neném, a forma de se encaixar, ela varia. Contanto que eu tenha a língua do neném massageando o mais possível da areola e o mamilo esteja encostado no céu da boca. Normalmente, para ensinar minha paciente, como eu explico, a gente pega a mama, tá? Dessa forma, virando o mamilo do bebê,
E na hora está fazendo o movimento do nariz para a boca, para que o mamilo encoste no céu da boca e o neném consiga pegar de uma... Mas se isso aqui, se o meu polegar vem aqui no céu da boca, o encaixe desta maneira, para que o neném possa fazer esse movimento para consumir o medicamento materno na hora da produção de leite e o leite ejetar e o neném conseguir engolir. Agora, uma coisa importante saber é o seguinte: o tempo que a mulher fica internada é de aproximadamente 2,3 dias. A maioria das mulheres nesse período ainda não apojou. A forma que o neném tem de mamar nesse período é porque geralmente é um pouco menor do que quando da descida do leite. Tá? Essa mulher, ela vai para casa ainda nessa fase. Uma das situações que gera muito estresse para essa mulher em casa é saber se o neném realmente... Tá? A gente precisa sinalizar isso para essa mulher e, principalmente, ensinar ela em como avaliar se está... Uma coisa simples e fácil de se falar para ela é de relacionar a ingesta de leite ao xixi que o bebê faz. Depois que o leite desce, o neném tem que fazer pelo menos 6 fraldas de xixi em 24 horas. E explicar que leite não é igual a gente sair xixi. Leite sai do peito igual a gente sente sair o suor. Então, ela toma mais confiança se ela vê todos os dias. Ela tem aquela confiança de que ela realmente está conseguindo alimentar o neném. Agora, tempo de intervalo entre mamar é livre demanda, contanto que ela avalie se a ingestão de leite está adequada ou não. Para quê? Qual é o maior medo? Vai chegar no pediatra. Então, a gente precisa disso, precisa dar essa confiança para ela. Outra coisa importante e falar a mãe na maternidade é avaliar a estrutura da mama, dar segurança para ela, independente do tipo de bico que tenha. Ela vai conseguir alimentar. Uns são mais fáceis, outros são mais difíceis, tá? Mas toda mulher ela é capaz de amamentar. Tá? Do tipo de... Uma situação que eu passei há pouco tempo com uma das pacientes foi quando cheguei para avaliação, tá? E eu avisei ela, olha, quando o seu leite descer, essa mama vai... Essa mama, você vai precisar ordenhar. Quando a gente já antecipa, de acordo com a avaliação clínica, situação que a paciente pode viver em casa, ela já se sente um pouco mais de conforto, porque ela sabe que aquilo é normal, muito comum o paciente que vai de aula, ela perguntar assim, mas será que isso é normal? Então, se você, enquanto profissional de saúde, faz uma avaliação da estrutura da mama do neném, né, do tipo de mamilo dela, e já previne algumas, e já consegue, com orientação, prevenir situações de conflito, a paciente ela vai ter mais segurança na hora do aleitamento materno. Tem outra situação que também é muito importante relacionada à pega, que é o... Nem sempre, às vezes o profissional de saúde consegue chegar no quarto no momento exato da mamada do neném. É importante a gente avaliar essa mama. Quando eu vejo uma mama, tá, que o mamilo está achatado na ponta, significa que a pega está inadequada. E se a pega está inadequada, mesmo que ainda não haja lesão, e a gente não corrigir essa pega, o que vai acontecer? Ela vai para casa, a lesão vai acontecer, e achar e sentir dor é muito grande. Então, vale muito a pena a gente avaliar a mulher, né? Alguns profissionais têm uma cintura para e esquece o da cintura para cima, né? E o aleitamento materno, se ele for bem orientado na maternidade, tá? Identificar uma pega adequada, conseguir prevenir já as situações de risco de conflito,
para a chance dessa mulher ter uma amamentação de sucesso é muito grande. Agora, para a gente poder ponto que gera uma divergência de orientação muito grande, que é em relação à mulher, a maioria das mulheres, né, pelo tempo de permanência na maternidade, ela vai ter a pojadura em casa. Além dela saber o que ela sentir em casa, que é a mama ficar quente, dolorida, mais chance de endurecer, porque na de apura, ela vai produzir um volume de leite ainda um pouco maior do que a demanda do neném, que ela deve levar em média uns 3 a 4 dias para a do neném, que ela deve amamentar sob livre demanda, para que o organismo dela possa realmente fazer essa adaptação. Que a mama está quente, ela precisa saber o que fazer. Tá? Então, o que fazer efetivamente? É massagear sob livre demanda. Compressa morna, né, compressa de gelo nesse momento, não vai adiantar. Por quê? A terapêutica é o sangue. Então, se eu fizer qualquer ação em que eu gere aumento de sangue naquela mama, eu vou gerar um aumento de leite ainda maior ação. Então, só para que a gente possa entender um pouco melhor, vamos agora. A mama está muito, muito grande, muito, muito quente, densa, e gera um desconforto e fator, porque a mama vai ficar bem esticada, a areola vai ficar bem esticada e prejudica, às vezes, a pegada. Bota ela sentada com calma, explica a ela que aquilo é natural e que vai passar. A gente coloca uma né? Pede ajuda, chama a rede de apoio, pede ajuda da família, quem tiver disponível, quem não usa nada disso, vai massagear como? Fazendo um movimento circular, primeiro ao redor da mama, apoiando no outro ponto, no outro lado da mama, em que você fazendo pressão. Quando eu sentir que esse ponto daqui amoleceu, a gente troca a mão de posição e vai massagear outro ao redor da areola. Troca a mão de posição e vai massagear num outro ponto. O leite começa massageando primeiro ao redor de todo o mamilo, depois ao redor de toda a areola, depois ao redor do seio todo. Se estiver bem amolecida, aí a mulher pode colocar o neném para mamar. Tá? E dependendo da área da mama em que esteja amolecida, essa o proxilo ou a de baixo, a gente pode, inclusive, orientar a troca de posição na hora da mamada, nem com os quadrantes que estão mais cheios, né? Por exemplo, se ela tiver com essa região aqui da mama um pouco cheia, para mamar na posição invertida, respeitando sempre, tá, a forma de encaixe, fazendo com que a língua do neném região da areola, tá? E o mamilo esteja encostado no céu da boca. Na hora de encaixar, da mesma forma, a gente encaixa, colocando a areola, o mamilo encostado no céu da boca, lábio virado para fora, bochecha cheia, sem fazer barulho. Tá? O neném consegue esvaziar primeiro o quadrante da mama em que primeiro da maxilar, onde ele está fazendo a massagem para a extração do leite. E a gente pode orientar essa mulher em relação a a proporcionar um esvaziamento da mama melhor. E, além disso, orientar também a retirada do leite. No final da que a mãe já mole e que tenha conforto para ela. Tá? Então, o importante, enquanto profissional de saúde, é um lugar da mulher. É tentar ter a perspectiva dela na hora da mamada. Tá? Porque muito entendeu? Foi difícil olhar para baixo e não enxergar aquilo enquanto eu, na época,
eu tava as mulheres, tá? E que eu achava muito simples. Só que na hora que você vai fazer, não é tão simples assim. Avaliar a mama da mulher e ver o mamilo redondo, a areola sem marca, sem lesão, a altura da mama, aquilo que ela pode sentir em casa, é dar segurança a ela, tá? Que o que ela está fazendo, às vezes, uma semana ou 15 dias para pesar o bebê. E antes disso, se ela souber avaliar o bebê, consegue antecipar até mesmo algum problema, tá? E escutar. Às vezes, a gente peca na orientação, a gente escuta. Tá? Acolher significa você ter escuta ativa e atender o teu paciente no momento. E a gente tem dificuldade, às vezes, de ouvir. Tá? Então, quando você escuta um paciente na hora da orientação, às vezes está com dificuldade na pega, às vezes ela não está né, com dificuldade de posição, às vezes ela está com leite, às vezes ela está com medo de não ter ajuda em casa, às vezes ela está com medo de não dar conta, tá, de um bebê. Então, o que eu queria deixar de recado para vocês é, além de vocês, enquanto profissionais de saúde, tá, olharem para o paciente e antecipar, tá, tentarem antecipar os problemas ou as complicações que ela pode ter em casa, a confiança para já e dar ferramentas para que o teu paciente, naquele tempo curto que você tem, consiga identificar um problema e dar a iniciativa de pedir ajuda se for necessário. Tá? Eu agradeço a vocês pela oportunidade de ter ajudado e aprendido com vocês junto. Muito obrigada. Bem, nós vamos passar, então, para as perguntas. A primeira que a gente tem aqui é sobre se existe alguma coisa que possa fazer para estimular a produção do leite e quando teria indicação de fazê-lo. Então, pesquisa que a gente tem para estimular a produção de leite, tá, é manter a cabeça boa. Se acabou que eu teria com leite. E além de manter a cabeça boa, amamentar sob livre demanda. O nosso organismo entende assim, quanto mais eu gasto, mais demanda. Tá? Desde o início do aleitamento materno, o meu organismo ele vai ser treinado a produzir de leite. Acontecer alguma situação durante o aleitamento materno em que essa mulher produção por estresse, né, quando a gente fica nervosa, insegura, estressada, sem confiança, eu tenho um hormônio de oxitocina. Significa que a mulher ela não vai ejetar leite da maneira como ela deveria ejetar. E se eu gasto menos, o meu organismo entende que ele tem que produzir menos. Logo, eu preciso fazer com que o meu organismo entenda que ele tem que produzir o volume de leite. A digestão. Então, além de ficar com a cabeça boa, o que eu posso fazer? Ordenhar, colocar o bebê para mamar sobre livre demanda, treinar o meu organismo para que eu produza adequadamente. Vou dar um exemplo meu, tá? O Vinícius ele teve muita cólica no início e as pessoas pensaram porque eu comi um bolo de chocolate, porque eu fiz sempre a culpa era da mulher, né? Então o que acontecia? Aquela se eu não comesse alguma coisa gostosa para me dar aquela sensação de prazer, eu ficava realmente chateada. De comer absolutamente, era em pouca quantidade, mas eu zerei, eu não comia mais nada daquilo que eu gostasse, ficava naquela dieta. Aconteceu
resposta hormonal adequada. Então, a gente precisa ficar feliz. Por isso que é tão importante a ferramenta consiga no aleitamento materno em casa com confiança. Tá? Agora, quando fazer para aumentar a produção de leite, é só a gente ver a avaliação clínica que esse bebê não está ganhando peso da maneira como deveria. Aí tem a avaliação do pediatra e aí a gente a percepção de que precisa ser feito alguma coisa para aumentar a produção de leite. Deixa eu só complementar uma coisa. Existem algumas propostas medicamentosas para estímulo da produção de leite, né? A menina, planida. Na verdade, as evidências científicas em relação a essas medicações, inclusive manipulação hormonal, ciências que elas não são tão fortes e acaba que, de fato, a sensação precisa passar primeiramente por isso que a Grazi falou, que é o apoio, o estímulo, para que a gente entenda no processo fisiológico do aleitamento, quanto mais o bebê suga, mais leite é produzido, e se a gente trabalhar nesse apoio, questão do medicamento proposto para isso. Entende? Tem uma pergunta aqui que é mais ou menos em cima disso, que já foi falada, da questão do alimento materno, enquanto podendo causar alguma reação para o bebê, seja a questão de cólica ou mesmo de alergias alimentares, como, por exemplo, a questão do leite de vaca. Como é que a gente pode orientar sobre isso? Então, a questão da indução de outros né, da criança, tem vários trabalhos que mostram essa questão da sensibilização e de aumentar é algo discutível, inclusive a outras alergias que esse bebê pode ter, que o leite materno ele protege esse bebê, inclusive, a gente no futuro. Você perguntou mais uma outra coisa, Renata? Que eu me perdi. A questão de alergia, de provocar alergia no bebê em relação ao... Então, você está falando do que a mãe ingere, né? Essa preocupação, sim, você tem várias substâncias que passam do leite materno para a criança, então até a substância estimulante, o bebê fica mais agitado. Embora a concentração no leite materno seja menor que a concentração sérica, né, das substâncias, a gente precisa sempre preocupar com o que a gente está ingerindo em relação ao bebê que a gente está amamentando. Então, alimentos que estimulam tendem a deixar o bebê mais agitado. Uma questão interessante até a gestação, né? A gestação talvez seja uma questão ao contrário, né? A mãe que faz muita restrição aos alimentares de gestação, tem alguns pais sugerindo, eu acabo não conhecendo aqueles antígenos diferentes, talvez propiciando, por exemplo, esse bebê uma aceitação do criança na dieta dele depois. Em relação ao leite materno, é uma questão, sim, de preocupação com o que se ingere e não ter grandes ingestões de alimentos que possam ter uma ação mais de agitar ou de... Ela está com leite, com o áudio. Oi. Reforçando isso que a Cristiane falou, eu acho importante justamente essa questão da alergia do bebê, né? Processos inflamatórios do bebê a desenvolver não só o aleitamento, mas também a questão do parto, né? Eu acho que a formação do microbioma intestinal da criança, a gente tenha essa consciência
né, que os estudos mostram, né, que a prática o estímulo ao parto vaginal e o contato pele a pele desde a sala de parto e favorecimento ao alojamento junto, criança em relação a evitar a formação de alergias, doenças, eczematose, né? Porque você vai estar formando todo um microbioma, né, para essa criança e protegendo ela, não questão alimentar e afetiva, mas também na questão imunológica, né? Então, isso é uma prática do aleitamento. A gente vê que estudos que mostram o parto vaginal como sendo, em relação ao parto cesariano, importante em relação à formação desse microbioma, e para aquelas crianças que precisam de uma cesariana, né? E a gente sabe que a cesariana vai retardar a formação desse microbioma, bacilos, fator bífido, que vai dar essa proteção. A gente proporcionar do contato com o alojamento conjunto e o estímulo ao aleitamento exclusivo por 6 meses, né? Que esse bebê tenha com menos doenças, menos diarreia, menos propensão a doenças virais, né? E demais doenças infecciosas. Eu acho, não sei, Renato, se tem mais perguntas aí, mas eu queria brindar essa coisa, porque uma casou bem com a outra, né? Porque quando a Cris traz o a gente está falando de um inquérito epidemiológico importantíssimo que, na verdade, mostra a mudança de práticas, né, no Brasil. E você parte de... Pode não ser aquilo que a gente tanto deseja, porque tem variações regionais, tem regiões que dão mais estímulo ao aleitamento, tem outros que ainda estão aquém do que desejaria, mas saiu de um estudo de 1986, onde menos de 5% de crianças alimentadas até o quarto vida, para em 2019, onde 60% dessas crianças são alimentadas exclusivamente ao quarto vida. E muitas políticas aconteceram nesses 40 anos para favorecer isso, né? Política nacional de atenção integral à saúde da criança, né? Esses eixos estratégicos necessários para que práticas no parto, junto com as boas práticas no aleitamento, casando, né? De favorecer esse momento que é a vida desse bidômio, né? Então, quando a Grazi traz a questão do e coloca ali a importância da escuta, né? da orientação, da boa orientação, né? O que ela está querendo dizer para a gente em relação às suas dificuldades, é isso, é a família junto, o profissional junto, para chegar nesse objetivo, né, nessa meta, que é diminuir a mortalidade, né? Então, muito, e também trouxeram a questão da amamentação como aprendizado, né? Porque é ato fisiológico, mas é um aprendizado diário. E em uma mesma mulher, para aquele bebê, e para essa... Também não é achar que, porque ela teve dificuldade com um, que ela vai ter dificuldade com o outro, não é achar que foi tão fácil com o outro, né? Então,
É isso, é sensibilização de governantes, sensibilização que estão na linha de frente, dos familiares, da sociedade civil. A sociedade civil organizada ela é fundamental nesse processo de favorecimento do aleitamento, né? O mamaço, fez realmente essa diferença para a gente chegar nessas marcas. A gente tem mais duas perguntas aqui. Uma é: a paciente com mastite puerperal com abscesso que necessitou de drenagem cirúrgica, como manter adequadamente esse aleitamento, mesmo em paciente envolvida e que deseja muito amamentar? Está falando de uma mastite unilateral. Eu acho que a pergunta é o seguinte: mastite, como que a gente lida com a mastite para preservar o aleitamento? Então, vou responder. Na verdade, ela usou até um caso que foi drenado e tudo. Esses casos que são maiores, que exigem drenagem cirúrgica, normalmente a gente até esses casos interrompe a mão, ordenhando desse lado, oferecendo a outra. Mas em mastites menores, em que você não tem essa questão do ter o aleitamento na mama afetada. Então, eu acho que o mais importante, eu vi que entrou, o Renato vai falar, até uma pergunta sobre aleitamento de gêmeos, né? Eu acho que o mais importante é a gente ver todas as situações, entender que não precisa interromper o tempo frente às dificuldades que a gente tem no caminho. Então, assim, a mastite é uma delas. Na cirúrgica, normalmente, essa mama que a gente já viu, que é feita dá-la, faz um descanso, mas tem que ordenhar, porque senão a gente acaba esse processo, porque o que dá a mastite é a estase do que ele no mama e não sai, então eu preciso esvaziar essa mama, ela continua estimulando a produção por ordenhá-la, lá outro oferece obesidade importante nesse processo. Você vai perguntar dos gêmeos? Eu me antecipei, senão eu falo um pouquinho também. Não, acho que você pode falar. Pode? A questão dos gêmeos, eu acho que uma das coisas mais importantes é a gente desconstruir a questão de que não dá dois. Eu acho que merece um segmento, assim como o segmento de um bebê só, porque a Grazi falou que a segurança daquela família, aquela mãe, que o bebê está ingerindo leite, uma coisa é quando eu costumo dizer que existem algumas armadilhas para a mulher acreditar amamentar, não conseguir ver aquilo que o bebê está mamando, porque se eu faço uma fórmula, eu ponho lá 30 ml de leite, aquilo da mamadeira, o bebê eu não consigo ir entrando. Então, isso gera uma insegurança tamanha. A urina do bebê é uma segurança que eu tenho mesmo, após ele mamar, e a questão do ganho de peso é o que eu vou controlar junto do meu pediatra que está acompanhando o bebê. Então, isso gêmeos, assim como é com o bebê só, em que eu vou ter essa segurança desse bebê estar bem nutrido ao seio, exclusivamente, à medida que eu for acompanhando, eu preciso acompanhar com o pediatra. Mas não é verdade que uma mãe de gêmeos não consegue amamentar somente ao seio. É verdade que existe acaba tendo uma maior pressão. Eu falo daqueles bebês gemelares que nascem bebês com peso que ele pode mamar. Não estou falando de bebês muito prematuros. Estou falando do bebê que ele fuga, né? E a gente pode trabalhar essa mulher para que ela consiga oferecer o leite, e é possível que ela dê só o leite materno. Se ela vai, a questão de dar, aumentar, ela tem que ser aumentar ao mesmo momento, pode ser, como pode ser em momentos diferentes, um seio para cada bebê, ou não, ou você variar um seio para o outro. O mais importante é a gente lembrar que quando a gente está na amamentação, quando a gente está livre demanda, a gente precisa lembrar da questão do leite posterior, né? Que é aquele leite mais final no aleitamento, e que ele é mais rico em gordura, e é que a gente
uma fundade para esse bebê, para ele dormir mais e ficar menos agitado, e também, principalmente, para ele ganhar peso. Aí eu digo que é uma outra armadilha para as mães acham que o bebê, quando ela compara, ela dá para o bebê o peito e ela dá para o bebê a fórmula, uma outra armadilha é aquela saciedade, porque o ele volta mais vezes esse peito. O bebê que mama a fórmula, ele tem uma tendência a dormir mais tempo, porque o tem mais gordura que não dá, e acaba gerando essa questão de dormir mais, mas esse bebê não está mais nutrido, né? Então, essa questão do posterior, se eu troco, né, esse bebê de mama, eu tenho que entender que eu preciso, o quanto eu dou até do tempo, preciso deixar essa ou seja, o leite final, aquele que vai saindo para depois a mama está mais vazia, que é onde eu vou estar mais gordura. Então, se eu consigo essa na questão daí dos 2 bebês, a coisa é possível, entende? Posso É dar feijoada pro bebê. Feijoada pro bebê, para ver se ele dorme, né? O leite posterior, mais gordura, tem que dar feijoada pro bebê. Pode. Uma das que eu acho importantes, até que você falou, doutora Cris, ensinar ainda os 2 ao mesmo tempo, a amamentação em posições diferentes, um de cada vez, e escutar e respeitar qual é a questão dela. Porque tem mulher que fala para você assim, olha, eu vou até experimentar, mas eu prefiro dar mamar para cada vez, são para aquela criança. E tem outra mulher que vai falar assim, não, eu prefiro dar os 2 ao mesmo tempo porque eu consigo otimizar o tempo. Outra coisa que existe, uma mama produz, né, tem uma produção um pouco maior do que a outra, dependendo de glândula mamária, e se mama peito, às vezes ele leva um tempo X para se saciar, e no outro peito, o outro bebê vai levar um tempo Y. Não significa que é diferente entre um bebê e outro, ou do mesmo bebê nas 2 mamas, seja sinal de que ele esteja se alimentando de forma inadequada. O bebê da mama vai produzir num determinado volume, dependendo da quantidade de glândula mamária que essa mulher tenha, dependendo do estado que ela está no momento, do dia, e assim por diante. É fazê-la entender que o mesmo bebê ou os 2 bebês podem ter comportamentos diferentes de mamar, tá? E num seio em outro. E isso é importante, é aquela questão que eu falei, é fazê-la entender e tentar vem conversar e explicar para ela que determinada situação X ou Y é normal, é esperado, ela tem isso, mas Renata, mais alguma pergunta aí? Tem mais uma só que é em relação Daqui eu não vejo. Como orientar as mulheres que tiveram uma cirurgia. Eu estou entendendo que seja tanto a questão do uso de prótese quanto a mamoplastia redutora. Como avaliar durante o pré-natal e orientar para que ela possa amamentar. Então, isso é uma questão que normalmente a gente vai ver mais depois, né? A maior parte das cirurgias de mama, elas vão fazer lesão da questão dos dutos terminais, da questão das glândulas que produzem o leite. Mas vai avaliar casa, algumas cirurgias que não é incomum na prática, em que você faz aquela incisão ao redor dela, se você não tomar, se o cirurgião não tomar, você tem lesão, né, dos dutos terminais, e aí compromete de fato a amamentação. A grande cirurgia na mama consegue aumentar sim, tá? Inclusive com prótese, não é uma contraindicação, e a gente vai ver cada vai ter
individualmente da outra. Mas não é uma contraindicação, não é um obstáculo a cirurgia de mama para não. Assim, o princípio que agir isso na prática acontecer. Ok. Aqui as perguntas que estavam comigo acabaram. Eu vou passar então para a Cristiane, para a Graziella, para fazerem as considerações finais e para o final a Augusta então fazer o encerramento. Eu acho que nós, sem nenhum trocadilho, né, nós conseguimos fechar aí com chave de ouro esse agosto dourado. Então, Cris, para suas considerações finais. Verdade. Não, eu só queria agradecer mais uma vez, é um prazer enorme, adorei estar conversando de aleitamento aqui, adorei estar com a a gente vai fazer mais, né? A gente trabalha junto, não tem por que não fazer. Augusta, adorei, foi uma surpresa, uma pessoa que eu conheci, gostei das suas colocações, e só tenho a agradecer. Viu, Renato? Obrigada também. Obrigada também. Imagina, eu gostaria de agradecer novamente a oportunidade, porque sempre quando fala de alimento materno, a gente não tem. E quem gosta disso, quem gosta de aleitamento materno, gosta de verdade. Levanta a bandeira, defende, briga, até conseguir um resultado bom, e eu não desisto nunca, porque desde da minha criança, eu me apaixonei por isso e não consigo ser de outra maneira, mesmo passar. Eu agradeço pela oportunidade, agradeço por conhecê-la. Doutora Cris, pode contar que nós teremos ainda muitos sonhos, se depender de mim para aprender. Doutor Renato, obrigado pela oportunidade e boa noite a todos. Quero parabenizar novamente as duas. Para mim foi um prazer, foi muito grande conhecê-las. E como da mesma prática, o amor à amamentação. E a amamentação é um direito fundamental, sim, e por isso a gente tem que por isso, e a gente tanto amor. E dizer que não é só bom para a mãe ou para o bebê, a gente está falando. Então, está valendo tudo que a gente luta, tudo que a gente briga, e vamos nessa. Aí, muito ao Renato por estar aqui, porque a Esgorge está fechando com chave de ouro, realmente. Eu acho que é a união, saber, seja no SUS, seja no privado, o objetivo é o mesmo, é promover uma sociedade melhor. Isso. Bem, eu queria agradecer a vocês por ter participado com a gente. É uma grande honra para nós, em especial para a Esgorge, e comunicar a vocês que mais ou menos em 48 horas isso deve estar divulgado nas nossas redes, o link para acessar essa webinar. Mais uma vez, uma boa noite a todos, muito obrigado pela participação. Boa noite. Boa noite.